Glória a Deus pela sua vida, você que está me assistindo aí. Vou compartilhar um texto com vocês aqui. 1 Samuel, capítulo 17, texto muito conhecido. Fala de dois caras aqui, dois homens que estão relatados na Bíblia, Davi e Golias, né? Davi, vamos dizer que Davi representa a solução e Golias representa o problema. Né? Um texto muito conhecido, né? Vou ler alguns versículos, não todos aqui, mas o versículo 3 diz assim: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. O versículo 4 diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento do filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Versículo 17: a arte de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro ia à frente. Olha só o tamanho desse problema. Problema grande. Aqui no texto diz que o problema tinha praticamente quase 3 metros aqui. Esse era o problema que o exército israelita estava enfrentando aqui nesse contexto. E aí vou avançar aqui um pouco. Ele, durante 40 dias, né, se você avançar lá no versículo 16, fala que durante 40 dias esse homem, esse filisteu, esse Golias afrontava o exército de Deus. Enfrentava o exército de Deus e não aparecia nenhum homem para poder lutar. Ele chamava, clamava, ele gritava: quem é Deus? O homem. Bem que no versículo, na metade, né, no final do versículo 10, diz assim: mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha só. É uma coisa que a gente pode acrescentar. O problema, ele chamava uma pessoa para lutar sozinho com ele, né? Então não aparecia ninguém para lutar com esse homem aqui. E aí apareceu Davi, né? Davi foi lá no versículo 20, diz assim: ó, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com o outro pastor. Não era um cara irresponsável, ele não deixou as coisas alheias, né? Ele deixou o rebanho com outro pastor. Pegou uma carga e partiu, conforme seu pai José lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo em suas posições de combate. Israel e os filisteus já estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, aquilo que ele fez muito, né, durante 40 dias aqui. E Davi ouviu. Vou grifar aqui a palavra: Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Isso acontece muito. O problema é grande aqui. E às vezes a gente tem medo de enfrentar os problemas da vida, né? Claro que esse problema aqui era muito expressivo, era medo, que esse cara era muito grande, né? Quase 3 metros, praticamente um monstro. Mas aí Davi se informou, Davi ouviu isso aqui. Então eu vou avançar um pouco. E aqui no versículo 29, e disse Davi, aliás, no versículo 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, e o que mandou chamar? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, por causa desse problema aqui. Teu servo irá lutar com ele.
ele pegou o problema e disse: eu vou lutar com ele. E aí eu vou avançar aqui um pouco. Respondeu Saul, olha só, que isso são as críticas que acontecem. Às vezes tem algum problema na nossa vida, a gente se posiciona para resolver, a gente é aquela pessoa de Deus naquele momento, aquela pessoa de oração, aquela pessoa de fibra, e aí nós vamos de encontro àquele problema e acontece muitas vezes isso aqui. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, entendeu? Então isso aqui, meu irmão, isso aqui acontece demais, entendeu? A pessoa, tu te posiciona e alguém quer te barrar, alguém quer te parar aqui. E é isso que... Então, mas Davi, ele continuou. E aí Davi chega até, depois que Saul chegou e aceitou ele aqui, né, no texto, né, Davi já sabia dos benefícios que ele ia receber se ele ganhasse, né, aquela batalha, né. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Saul, olha só, às vezes a pessoa tenta, às vezes o problema tá ali e você quer resolver esse problema, mas com as armas erradas. Às vezes você quer resolver aquele problema do jeito que alguém, fulano disse que eu tenho que fazer assim, ciclano disse que eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Olha só, no versículo 38 diz assim, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, entendeu? Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul, e aí Davi disse a Saul, eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado e escolheu no rio 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Armas, né, simples, né? Quer dizer, o cara quis colocar, até emprestou a armadura dele, vai assim, então o cara não consegue usar. Então, o que às vezes a solução de um problema, o que dá certo às vezes com um, não dá certo para ti. Então, você tem que se unir das coisas simples da vida. Às vezes o problema é tão grande, mas a solução é simples. Você tem que orar, joelho no chão, pedir, né? Levar, né? Resolver, não sei qual o problema, né? Mas tem sempre a solução e às vezes, muitas vezes a solução é simples, né? Aqui, olha só, ele tirou tudo aquilo que ele não estava acostumado, não conseguia nem andar e pegou as coisas simples da vida ali, aquilo que ele já usava cotidianamente, né? Já usou o alforje de pastor, aquilo que ele já tinha, né? E foi só no ribeiro, pegou as pedras ali, colocou e se posicionou. Enquanto isso, os filisteus, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz. Olha só, o problema, ele tem isso. O problema é tão grande que às vezes o problema te despreza, né? Como aconteceu com Davi aqui. Só um menino. Imagina aqui que ele tinha o quê? O menino tinha, sei lá, 1,60 m, 1,60 m, 65. O cara tinha quase 3 metros, entendeu? Então, não tinha, né? O problema chegou e disse, o que tu quer fazer aqui? Menino ruivo aqui, como é colocado. Claro, o problema fez pouco dele. E aí, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E aí Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada e lança e os dardos, descreveu as armas que ele tinha, que eu falei no início. Mas eu vou contra ti, olha só, esse aqui é o segredo, irmãos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Grifei essa, já estava grifado, eu grifei novamente aqui. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, esse
essa é a solução do nosso problema. Quando a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema pode ser grande, o problema pode ser monstruoso, o problema pode ter 3 metros de altura, o problema pode ser enorme, mas se você for em nome do Senhor dos Exércitos, você vai ganhar, você vai avançar, que é o que aconteceu. Não vou ler mais aqui não, você vai ler o versículo todo na sua casa, 1 Samuel, capítulo 17, e aqui ele ganhou a batalha, né? Ele ganhou, ele acertou a testa de Golias. E o Golias caiu e ele ainda pegou a espada, pegou a arma, né, de Golias e cortou a cabeça dele. Entendeu? Então, o que acontece? Não precisa tanto segredo, você tem que ir em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é que vai resolver os seus problemas, é esse que vai resolver, esse é que vai desnortear. E aí eu vou acrescentar aqui que depois que Davi, né, matou o problema, acabou com o problema, o que acontece? O exército de Deus derrotou o exército filisteu. Quer dizer, uma pessoa se levantou, pegou aquele problema para si, resolveu aquilo dali, acabou com aquele problema, e aí a batalha, o exército de Deus derrotou o exército filisteu. Então, temos que se levantar. Se Davi não se levantasse, aquele problema ia acontecer todo o tempo. Ninguém, aquela situação ia sempre acontecer ali. Então, às vezes nós temos que ser Davis dentro das nossas casas, Davis naquela situação. Temos que ser Davis na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes um problema acontece ali, você tem que se munir, você tem que estudar. Você sabe qual é o problema, como eu falei no início, o problema ali, eu li no versículo 4, ali descreve-se o problema. E aqui, no versículo 45, diz que a gente resolve o problema em nome do Senhor do Exército. Então, é isso, meu irmão, que essa palavra, que essa pequena reflexão possa encher essa manhã, essa tarde, essa noite, essa madrugada, que você possa, que isso possa nortear, nortear a tua caminhada, e entender que o segredo não é uma armadura, não é vestir como Saul tentou vestir Davi, não é isso. Muitas vezes nós já temos as soluções, entendeu? Ele usou o próprio alforje de pastor, é aquilo que ele já usava para colocar as pedras ali dentro, e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, meu irmão, problema sempre vai ter, problema pequeno, problema grande, problema médio, mas, Senhor, temos que ir de frente a esses problemas em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa lhe abençoar a sua vida, abençoar seu trabalho, abençoar seus negócios, sua família, tudo possa ser bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, que seja um Davi na sua casa, seja um Davi aonde o problema acontecer. Eu posso até acrescentar aqui, talvez o problema aqui nem era de Davi, o problema era do, colocando aqui, que seria justamente do exército nesse momento aqui, mas Davi foi ali, ele foi fazer um negócio que nem ia lutar, ele foi só levar mantimento para os seus irmãos ali, e aí ele procurou se informar do problema, se compadeceu. Saul mandou chamar ele disse: não se preocupe que eu vou aqui resolver esse problema. Ele é convicto, né? E ele foi lá e resolveu mesmo o problema. Então, que isso possa nortear a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém.